Muito bom dia, meus amados irmãos, aos que chegaram nos últimos instantes. Muito bom dia a todos novamente. A minha imensa alegria, a minha imensa gratidão em ter todos vocês comigo em mais essa manhã de hoje. Essa manhã de vento suave, brisa aconchegante, céu nublado, temperatura confortável, na faixa de 16 graus, para nós que desfrutamos dessa natureza exuberante aqui na nossa região, que popularmente, é chamado do conforto, da alegria e da beleza, fazendo referência à, à Califórnia dos nossos irmãos dos Estados Unidos, a nossa Califórnia brasileira. Que todos, possamos ter olhos de ver, coração de sentir a grandiosa oportunidade da ação reencarnatória. E é com esse sentimento de amor e de gratidão a todos vocês, que entre tantas coisas que poderiam estar fazendo, optam por estarmos juntos, nos alimentando reciprocamente os nossos corações, com o desejo de aprendermos cada dia mais a amar mais, servir mais e ajudar mais. Mesmo que ínfimo, então, eu gostaria que chegasse em todos os seus corações a minha alegria, o meu amor, o meu afeto. Que todos recebam aí o meu abraço apertado, sentindo a minha alegria por estarmos juntos. E vocês tenham ideia do quanto me alimentam, me ajudam na minha caminhada. E perdoe-me, da minha pequenez ainda, do instrumento ainda tão deficiente para esse trabalho, do compartilhamento, da compreensão, em essência, que é o propósito dos nossos encontros, é nós, a cada dia mais temos recursos, boa vontade, alegria, gratidão, para que possamos dar conta de cuidar do que sentimos, para que possamos administrar os nossos sentimentos, estruturados na referência divina, que é o código divino do amor gravado em nossas consciências. A nossa luta íntima, porque, amados, a nossa luta íntima é imensa. Quando nós despertamos para não mais sabermos, que somos criaturas de Deus, que fazemos parte da natureza, mas sim de sentirmos em nossa intimidade a criatura divina que somos, os propósitos divinos para todos nós, como lidar com os estímulos, como lidar com os acontecimentos, com as circunstâncias que é inerente à nossa vida corporal aqui, quando estamos encarnados. Como fazer para conseguirmos cuidar dos nossos sentimentos e, consequentemente, ter olhos de ver e coração de sentir em todos, indistintamente, irmãos. E que cada um se encontra numa compreensão, num estado evolutivo, que já adquiriu recursos espirituais em níveis diferentes. E, amados, não tem como nós começarmos os nossos encontros se não for buscando o nosso referencial,
se não for buscando o modelo, a luz, o farol para nossas vidas, o coração magnânimo do nosso amado Mestre Jesus, que há mais de 2000 anos aqui veio ombrear conosco com um corpo de carne, com a vida corporal, com todas as vicissitudes e circunstâncias, porque não existe privilégios e nem derrogação de leis em nenhum lugar desse universo infinito. E ele veio ombrear conosco para exemplificar com as suas ações a vivência das leis divinas do amor. Então, continue ecoando em nossas consciências há mais de 2000 anos. Quando, amorosamente, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao regaço de meu Pai se não for através de mim, claro. Ele fazendo referência aqui à nossa escola planetária. Entre os bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões de sóis desse universo infinito. E buscando o coração magnânimo de Jesus. Quando ele, há mais de 2000 anos, falou-nos que iria mandar um Consolador a ficar conosco, a esclarecer tudo para nós, a nos ajudar na compreensão de quem somos, onde estávamos antes de ter esse corpo de carne, essa vestimenta, e para onde iremos quando deixarmos essa vestimenta. E aí, então, buscando esse referencial, esse amor, é que nós aqui estamos juntos. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, mensageiros de luz e do amor prepostos do nosso Mestre, que por bondade e amor acolhe a todos nós em todos os lares conectados conosco nessa manhã de hoje, trazendo-nos os estímulos, o amor, a bondade, a envolver a todos nós. E esses espíritos amorosos e bons, que, por amor, nos ajudaram na organização do nosso planejamento reencarnatório, endossaram as provas, as expiações que nós nos propunhamos a vir aqui realizar com amor. E eles não nos julgam, não nos criticam, não nos apontam o dedo, mas sim nos acolhem. E nos acolhem quando nós damos condições vibratórias, quando vibramos em nossa intimidade, que queremos tanto nos modificar, que queremos tanto renovar sentimentos, impulsos, vontades, desejos, que ainda insistem a fazer parte das nossas ações, das nossas criações mentais, e que, de repente, quando nós mesmos esperando como se fosse algo automático, ou nós fazendo de novo a mesma coisa. E esses espíritos bons nos acolhem, fortalecendo-nos, ajudando-nos, para que tenhamos sempre força e bom ânimo. Jesus, equipe do professor Eurípides, do nosso pequenino núcleo de amparo e amor, o nosso abraço fraterno.
Quanta gratidão, Jesus, por acolher a todos nós. Mas, mestre, a cada dia que passa, somos mais conscientes do quanto temos que mudar, que trabalhar na nossa intimidade. Por isso, Jesus, aqui nos encontramos juntos, formando esse cone de amor e de luz dos nossos corações, dos nossos desejos, de fazermos a cada dia melhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais dóceis, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. Ajuda-nos, Jesus, para que onde passarmos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que possamos, Senhor, sermos instrumentos de esperança, de concórdia, de alegria de viver, de bondade, de compreensão, porque já sabemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E só através da prática do bem e do amor que iremos nos renovar. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Sentindo esse envolvimento amoroso, que todos aí nos seus lares possam sentir o envolvimento amoroso dos espíritos bons, o incentivo, os estímulos, para que a cada dia mais tenhamos mais alegria de viver. E, né, como recomendação, e como temos feito nesses domingos, né, é um pequeno estudo, uma reflexão do manual, né, da vida. O manual da vida que, como ele é composto, estruturado nas leis divinas imutáveis, esse manual da vida nos habilita a, quando nós vivenciarmos esse manual da vida, o nosso evangelho, na plenitude do ser que somos, né, da criatura divina que somos, nos dá passaporte para habitar desde as mais sublimes regiões celestes até os píncaros mais difíceis e sombrios, né, que faz parte do caminho da construção da intimidade de cada um. E o nosso evangelho é esse sol. É esse sol
que a cada dia mais ilumina os nossos corações. Sempre, né? Perdoe-me, como eu sempre digo a vocês, né? Mas da minha pequenez, e compreender, né? Conseguir trazer para as ações diárias os esclarecimentos, as recomendações trazidas pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, o Consolador prometido pelo nosso governador planetário. E que ele é composto, a nossa doutrina, né? Que já está aqui conosco nesse plano agora de nós encarnados, né? Há mais de 150 anos, e ela é estruturada, então, na filosofia, com o Livro dos Espíritos, ela é estruturada na ciência do Espírito, com os livros dos médiuns, que traz dissecado com todos os esclarecimentos como é que funciona a nossa relação entre nós encarnados com os espíritos desencarnados, regiões de campos vibratórios da nossa escola planetária, enfim, a infinidade de esclarecimento e ajuda para que o que vamos falar hoje, do capítulo de hoje, que é sobre a fé, né? Para que a nossa fé seja estruturada com a razão e, na sequência, né, que é a religação de nós, criaturas de Deus, com o Criador, com Deus, nosso Pai, que é o nosso Evangelho. E o outro livro, né, que é o Céu e o Inferno, como nós fomos educados por milênios, que existiam duas regiões quando nós deixarmos o corpo físico. Eternamente, definitivamente para o céu, ou eternamente, definitivamente para o inferno. Que nenhuma das duas coisas estaria coerente com o infinito amor e a bondade de Deus, nosso Pai. Então, esse grandioso livro também clareia as nossas consciências, que na realidade, céu ou inferno é um estado íntimo, vibratório, em que nós possamos nos encontrar em qualquer lugar físico que estivermos. E vem trazer também esse livro Céu e Inferno de uma beleza, falando, né, que é o que nós comentamos muito aqui, né, sobre a estruturação do planejamento reencarnatório, falando das penas e dos gozos da vida futura. Ou seja, né, onde eu me encontro agora, eu estou no estado e envolvido no ambiente, em tudo, conforme toda a minha história ao longo dos milênios das reencarnações. E estou construindo os gozos da vida futura. Então, por isso é que Kardec, com a equipe do Espírito de Verdade de Jesus, estruturou esse livro grandioso. E o quinto livro, né, falando da nossa escola planetária, da estruturação da formação atômica, falando dos campos vibratórios e das energias, ao nível evolutivo para as criaturas de Deus que aqui iriam habitar. E de uma beleza também, de uma grandiosidade, porque já mostra Jesus como arquiteto da composição e da aglutinação, dando orientação à matéria. Então, imaginem esse coração magnânimo a formatar todos esses detalhes, porque e ainda a nossa visão, o campo de onda que nossos olhos veem, o campo de onda que nossos ouvidos alcançam é mínimo. Mas dentro desse mínimo que nós já conseguimos ver, por exemplo, toda a estrutura dos oceanos, toda a estrutura
das florestas, todas as estruturas das partículas, das moléculas, em tudo. E esse é, então, o livro A Gênese. Então, meus amados, é preciso realmente que a cada dia nós tenhamos mais olhos de ver e coração de sentir, porque agora nós vamos trabalhar com o nosso coração de sentir. Essa criatura divina que somos, a grandiosidade da oportunidade que nós nos encontramos, as potencialidades, os recursos que é nos concedido, para que possamos caminharmos seguros, tranquilos, serenos, diante das nossas provas, dos nossos testemunhos, e que enche o coração de alegria, diante do olhar para frente, sabendo que a cada dia vai ser melhor. E então, meus amados, no capítulo de hoje, na continuidade, do Manual das Nossas Vidas, o capítulo de hoje é o capítulo 19, X, pauzinho X, ou seja, ainda aqui a característica, pelo menos no evangelho que eu estou, ainda da marca do Império Romano. E o item e do capítulo é a fé transporta montanhas. O que vem na nossa intimidade? Que a fé transporta montanhas, dando, como sempre, uma conotação, de quão grandioso é, para que a gente pudesse ter a percepção, falando de transportar montanhas em termos de matéria. Mas imaginem a fé, então, transportando, fazendo a alteração na nossa intimidade. Transportando as montanhas que nós temos ainda de vaidade, de orgulho, de egoísmo, em montanhas de doação de amor, de compreensão e de tolerância. E são tantos itens a ser estudado, Só vamos fazer para a gente fazer uma reflexão. O poder da fé. A fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou. E dentro das instruções dos Espíritos, a fé, a mãe da esperança e da caridade. A fé humana e a fé divina. Eu vou ler só a introdução aqui, depois a gente vai fazendo as nossas reflexões. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transportar-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Amados, como que está a nossa fé? Todo mundo tem ideia do que é um grão de mostarda, E se ela for desse tamanhozinho,
tudo é possível com o nosso amor. Mas, amados, não sei como, né? A minha vontade era que eu conseguisse transmitir a vocês, né? Uma reflexão, a percepção de cada um contigo mesmo. E perdoe, talvez começaremos a reflexão e talvez vocês vão ficar meio tristinho comigo. Mas eu gostaria de começarmos essa reflexão dessa manhã de hoje para que nós tivéssemos clareza agora de raciocínio e que nós pudéssemos, nós que estamos encarnados, observarmos que a única coisa que nós temos certeza absoluta aqui nessa nossa vida agora, na nossa vida corporal, é que vai chegar um dia, um instante em que todos nós, sem nenhuma exceção, não mais teremos acesso e recurso ao nosso corpo físico. Vai chegar um dia que todos nós, digamos assim, né, como representação, estaremos deitadinhos e não poderemos mais movimentar nada do nosso corpo físico. Vai cessar totalmente todo o nosso acesso ao nosso corpo físico. E nós estaremos à mercê de um outro ambiente, em uma outra condição, mas com clareza absoluta que nós continuaremos sendo nós mesmos. Isso, amado, que eu estou falando aqui, amados, que é inerente a todos nós, que é o que nós denominamos aqui de morte. E que, amados, todos os compromissos que eu tiver, a partir daquele dia, daquele instante, eu não mais os poderei cumprir. Então, o que tiver na minha agenda para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, não iremos mais cumprir. Então, o que é o propósito do nosso encontro? Estudando hoje sobre a fé, é que nós, então, precisaremos compreender e olhar para nós mesmos e nos observarmos como é que está a nossa construção para que esse momento que irá nos ocorrer, com certeza absoluta. Como é que nós conseguiremos lidar com essa outra experiência? É como nós já comentamos aqui, né? Como se nós fôssemos viajar para um outro país e nós precisamos saber as condições, né? Porque se eu for viajar para o Alasca, eu terei que levar um tipo de roupa. Se eu tiver que viajar lá para o deserto do Saara, com certeza será outros tipos. Mas por que nós estamos refletindo sobre isso, falando de fé? Porque então a fé é a construção dessa compreensão e de nós sabermos que nós continuaremos sendo nós mesmos, mas como é que nós vamos acreditar? Mas não se trata de acreditar. O que nós estamos falando da fé aqui não é mais fé de acreditar em alguma coisa. Nós estamos falando de fé aqui é de confiança. Nós estamos falando de fé aqui que é se entregar. Então, a hora que
chegou o momento em que eu tenho que deixar, nessa oportunidade, a vida corporal, né? A quem realmente, a que condição eu vou me entregar? Mas o que eu quero dizer com isso é que para que tenha confiança e para que tenha entrega, é preciso de ter relacionamento. É preciso de ter bases de sentimento. E aí, então, é a essência da nossa lição. Como é que está o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai? Porque como é que eu vou ter fé em Deus? Como é que eu vou me entregar a Deus? Como é que eu vou confiar se eu não relaciono? Amados, nós temos visto a nossa escola planetária, independentemente de religião, de costume, de gostos, de hábitos, passar por um momento de grandes furacões, de grandes tribulações na intimidade dos corações. Porque, amados, ao longo dos últimos séculos, a construção da nossa sociedade, independentemente, falando de qualquer lugar da nossa escola planetária, tem sido como felicidade tudo aquilo que fica aqui e que é transitório. Por isso, amados, a nossa escola planetária já entrou no processo, é lei divina de regeneração. Porque ela tinha sido construída e baseada em tudo aquilo que é transitório. Porque ainda até hoje, com certeza conectados conosco aqui nessa manhã, existem muitos pais com seus filhos, com esses espíritos com corpos agora frágeis e começando uma nova vida corporal. E que ainda é ensinado que a felicidade está em adquirir bens. Que a felicidade vai estar sujeita ou vai estar baseada na conta bancária, no título. Amados, ainda hoje, a grande maioria das educações, dos estímulos, são para que sejamos espertos, para que podemos tirar vantagem em tudo com todos. E, amados, nós só estaremos conectados em sintonia com o infinito amor quando nós sentirmos que todos somos irmãos. Quando nós conseguimos perceber que, é claro, que necessitamos dos recursos materiais para a vida corporal. E que sim, deve ser ensinado a todos que nós vamos conseguir esses recursos como lei divina com o trabalho. Qual trabalho? Qualquer trabalho. Mas que o trabalho do bem e do amor, esse sim, é que o dia em que formos deixar o corpo físico vai contar na intimidade dos nossos corações. A conta bancária, os títulos, as casas, os veículos, ficarão tudo aí. Então, meus amados, como que nós vamos construir essa fé? Porque o que tem ocorrido, por isso é que nós já estamos nessa revolução do raiar do dia da regeneração. Porque o que tem ocorrido é que essa fé, meus amados,
perdoa, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas ela tem sido customizada de acordo com os meus interesses. Eu tenho que ser feliz. E aí, então, eu crio a minha forma de fé. Eu não tenho um parâmetro. E por isso, amados, é que na história da nossa escola planetária, nunca se teve tantos suicídios, nunca se consumiu tantos remédios ansiolíticos e remédios para dormir. Em toda a nossa escola planetária. Por quê? Porque a construção dessa fé requer relacionamento, requer confiança, requer entrega. E como fazer isso? Quando nós buscamos o nosso referencial, Jesus, e ainda, né, não só na nossa doutrina espírita, mas em todas as religiões, fala que Jesus é o médico das almas, dos espíritos. Claro que é. Mas ele é o nosso modelo. Mas ele não é o médico das almas porque fez a melhor escola de medicina da nossa escola planetária, do nosso planeta Terra. Ele é o médico das almas porque ele acolhe por amor. Então, amados, onde nós estivermos, seja qual for a nossa profissão, seja o que for que fizermos, poderemos também ser. Como que vocês acham, falando então, em relação às desarmonias do corpo físico, como que vocês acham que os médicos atendem no pronto-socorro, nas unidades de emergência? Como que eu me relaciono, como que eu atendo as pessoas que convivem comigo no meu trabalho? Como que eu acolho e que eu atendo as pessoas que convivem comigo da minha relação familiar? E é essa a construção da fé. Então, vocês percebem que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz abre as nossas consciências, porque ela não está falando de dogmas, de coisas aparentes. Ela está falando de sentimentos. E olha, amados, a complexidade que isso reflete nas nossas vidas. Porque ainda nós temos que, pela legislação, que o Estado tem que ser laico. Mas o Estado é composto de pessoas. E essas pessoas precisam ter um sentimento de religiosidade. Não está falando que é para ser evangélico, espírita, católico, protestante, adventista. Não, não, amados. Está falando que todos nós temos que ter um sentimento de religiosidade. E ainda, amados, é tão complexo, porque ainda se divide essas religiões. E a nossa doutrina de amor e de paz e de luz abre nossos olhos para que nós possamos compartilhar com todos os sentimentos de religiosidade de quem quer que seja, com aquilo que temos de comum, com aquilo que temos de sintonia, de propósito, e não com dogmas, com coisas aparentes. Meus amados, claro que é muito complexo, mas eu gostaria, para nós continuarmos a nossa reflexão, ler do nosso Manual da Vida, o item 11, dentro das instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. E começa assim: para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus.
cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são os corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, amados, se o meu coração não for cheio de esperança e de compreensão dos propósitos divinos para mim e para todos nós, se eu não for caridoso, o que é ser caridoso? Como exemplificou o nosso mestre, tratar todos com benevolência. Todos. Qualquer partido, de qualquer religião, de qualquer costume, tratar todos com benevolência. Aceitar as pessoas assim, exatamente como elas são. E às vezes o nosso maior sofrimento é querer que as pessoas se modifiquem. E aí sim, eu estruturei a fé na intimidade do meu coração. Porque agora eu não separo mais por nenhum tipo de coisa aparente. Não separo mais por costume, não separo mais por sexo, não separo mais por partido político, não separo mais ninguém. Por quê? Porque eu já tenho em mim o sentimento de esperança, de amor e de caridade. Então, eu tenho fé. Eu confio, eu tenho um relacionamento com esse infinito amor. Que eu sei que tudo isso que aparentemente está desarrumado, que aparentemente é mal, que aparentemente é ruim, é transitório e passageiro. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Quer dizer, como é que eu vou ter esperança, né, se eu não tenho fé? Se não tiverdes fé, o que você espera? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Amados, como que eu vou realmente ter essa ligação com esse infinito amor se eu não compreendi, não tenho ideia de toda a dedicação, de todo o carinho, de todo o afeto, de toda a misericórdia que foi concedida na elaboração do meu projeto reencarnatório? Se eu não consigo perceber em mim todas as potencialidades que eu trouxe, todos os recursos que eu trouxe, mas esses recursos que eu trouxe é para amar e servir, é para fazer aquilo que for bom para todos, porque, amados, se eu querer fazer alguma coisa que for só bom para mim, eu posso começar a ver que a minha fé nas coisas também é distorcida. Se eu quero saber se eu estou fazendo certo, lembra-se disso, se a minha fé está estruturada. Aquilo que eu vou fazer, se todo mundo fizer, vai ser legal? Vai ser ótimo? Então, isso é a estruturação da nossa fé. Então, ele continua, né? Que a fé é uma inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, entendam, porque estamos falando dessa forma. A fé agora, não, ninguém mais vai educar filho para ser melhor, para ter mais dinheiro, para ter mais destaque. Não, ninguém mais vai educar espíritos para isso. Vai educar espíritos para serem bons, para serem amáveis, para servirem sem nenhuma exigência. Mas para isso nós teremos que exemplificar. Então, preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício sobre ela construirdes? Ou seja, né, amados, quando vier pelas escolhas que fizemos ao longo dos milênios, pela estruturação do nosso projeto
projeto reencarnatório, quando vier as mais árduas provas, as mais árduas expiações, ele disse aqui, se você tiver alguma dúvida que Deus é infinito amor, se você tiver alguma dúvida que tudo está correto, que tudo está perfeito no caminho da evolução, que não existe o acaso de alguém estar onde está e aonde eu estou. Porque se você tiver alguma dúvida, o dia que vier essas provas, que edifício é esse que você está construindo? Levantai, conseguinte, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e a zombaria dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens. Não, é fé verdadeira. A fé sincera e empolgante é contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la, encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Agora é a nossa tarefa. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incurtide nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifique e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados pelos fins que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai. Sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Irmão José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1962. Ufa. Então, meus amados, estamos sentindo e percebendo que a fé, então, é uma construção. E ela tem que ser uma construção em solo firme. E aí é que o nosso coração enche de alegria e de gratidão. Onde vibra em nossa intimidade algo inexplicável, que aos recursos trazidos, nós que tivemos por misericórdia e amor, estarmos em contato com essa doutrina de amor e de paz e de luz, mas com acréscimo de misericórdia, nós estarmos em contato com a evangelização de espíritos, trazida por Eurípides Barçanufo. Esse espírito magnânimo que assumiu o compromisso com Jesus queria nos ajudar a nós compreendermos nós mesmos. Que encheu os nossos corações de amor quando nos trouxe essa evangelização de espíritos, quando dissecou para nós projeto reencarnatório, ambientação reencarnatória, fato do espírito, vetores reencarnacionistas, para que não mais nós tivéssemos a alegria de viver por acaso, mas que nós tivéssemos essa imensa de alegria de viver pela construção do futuro, de paz e de amor, que estamos construindo agora. Não tem problema que estamos cheios de coisas para corrigir das escolhas que fizemos anteriormente. Eu queria tanto, meus amados,
Só que eu sou ínfimo. Que essas vibrações de amor impregnassem todas as células dos vossos perispíritos, assim como o meu. Para que a nossa fé esteja estruturada no bem, na caridade, na bondade. Que não vibre em nós em nenhum momento mais julgamento e apontar o dedo e criticar quem quer que seja. Porque estamos sabendo que tudo isso é transitório. Eu gostaria tanto, meus amados, que nós fôssemos impregnados em nossas células perispirituais e do corpo físico. Essas vibrações de alegria e de sabermos que a cada dia nós vamos dar conta, sim, de sermos espíritos melhores. De não mais as ações dos outros modificar os nossos sentimentos. Porque ainda nós temos esses detalhes. Sou generoso e bom com aquele que pensa igual eu, do mesmo partido político que eu, ou da mesma escola religiosa que eu, ou do mesmo tipo de gosto que eu. Não. Que impregne os nossos espíritos com essa alegria de que as ações dos outros não vão modificar o que eu sinto por eles. Que eu não vou colocar condição para ser generoso e bondoso, mas que eu vou fazer por amor. Senhor Jesus, espíritos amorosos e bons, da equipe do nosso professor Eurípides, que esparja em todos os nossos lares agora esses fluidos generosos e bondosos de amor. Mais uma vez, Jesus, queremos agradecer-lhe por tudo, por tanta dádivas em nossas vidas. E rogamos, Senhor, que ainda na condição que nós nos encontramos, tão ainda desequilibrados e desditosos, aflitos e inseguros, que seus mensageiros de luz e do amor possam conceder a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse nosso encontro, passes energéticos. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, impregne todos os nossos corações, dulcificando-os, para que sejamos mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes. E que enche o nosso coração de alegria de viver, que possamos servir mais, amar mais, ajudar mais, sem nenhuma exigência. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que esses seus mensageiros de luz e do amor magnetize e fluidifique os nossos copos de água, as nossas garrafas de água, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra,
como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Amados, está encerrado o nosso encontro da manhã de hoje. Até o próximo domingo, a partir das 9h30, é claro, né? Se isso for a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. Que assim seja. E quem agora quiser agraciar o meu coração, abrindo a cama, falando oi para mim, ou querendo falar alguma coisa, eu ficaria muito feliz. Porque ainda, na minha ínfima, né, eu ainda adoro ver as pessoas, adoro olhar no olho, adoro abraçar, adoro ouvir. Obrigadinho. Perdoa aí de alguma coisa que eu falo, vocês me perdoem. Né? Tchau, gente. Boa semana, gente. Obrigada. Meu Deus. Graças a Deus. Vozinha, Carla Cristina, com aquele sorriso de sempre. Bom dia, que saudade! Não, mas ó, vocês sabem que nós já estamos em contagem regressiva para presencial, hein? O negócio tá, ó, mandando brasa. Amém. Joãozinho Munhoz, Terezinha, meus alicerces. Obrigado, bom domingo para todos aí, Juscelino. Mais uma ação maravilhosa. Obrigado eu, cara, por estar comigo, por não me deixar. Ó, chique. Bom dia, Ju. Tchau. Ô, Maraguinha, bom dia. Julimar Alçara, é isso mesmo? Ô, meu amor. Rodriguinho, não acredito. João Panice, meu Deus do céu. Um grande abraço. Bom domingo, gente. Bom domingo para vocês. 200 mais para você, tô morrendo de saudade. Ai, Julimar, tá fazendo eu chorar, minha filha. Me perdoa, não presto. Cíntia Dama, eu não vi você chegando, eu tô vendo você agora. Porque às vezes eu não vejo alguém, porque aí eu fico aqui meio doidinho, vocês me perdoem. Um abraço, bom domingo. A sua mãe também, ela estava, Cíntia? Ela estava, sim, ela e a Bianca. Então tá bom. Luciana Rastelli, que alegria. Obrigado, meu amor. Tô começando hoje, hein? Uai, meu amor, eu não sabia, uai. Obrigado. Obrigado, Juscelino. Parabéns pela brilhante explanação. Um abraço fraterno do Rodrigo Pussar. Rodrigo, você sabe que está no meu coração, mas eu não fiz explanação nenhuma, não. Eu só sou instrumento e ruim. Não, imagina. Essa é Jesus, meu amigo. Imagina. Nós somos privilegiados em tê-lo conosco aqui. É o contrário. Você é um ser iluminado, um ser diferenciado. Tenha certeza disso. Meu amigo, não tem nada disso. Né? Gratidão. Eu sou o mais necessitado de todos vocês. Se não é vocês, eu estou perdido. Aqui é o mais necessitado, o mais carente, o mais devedor, meu filho. Imagina. Humildade sua. Mas vocês não sabem da alegria de ver vocês aí. Não sei por que nós não falou antes, para vocês pegarem. Já tem 90 e tantas palestras dessas já. Você até, desculpa, caímos de paraquedas aí. Falei, vamos entrar lá. De paraquedas, né? Então, porque desde que nós começamos com a pandemia, que nós passamos a não ter presencial, a gente abriu todas essas tarefas, tem de todas as idades. Desde pequenininho, todo mundo tem. Nós não paramos nem um minuto, ó. Né? E agora nós já estamos reformando a casa lá que a gente alugou, porque nós precisamos sair, já está quase ficando pronta. Breve nós já vamos estar presencial. Que bom. Que bom. Que ótimo. Obrigado sempre. Boa sorte aí, boa sorte a todos, um bom dia a todos. Deus nos abençoe sempre. Tamo junto. Beleza. Julimara, obrigado, meu amor, sempre. Obrigado a você, Juscelino.
Vamos ver se a gente vai poder fazer parte aí do grupo, né? Claro que pode. Vamos ver. Não tem barreira, minha filha. Não existe isso. Né? É Vai isso ser só aí, alegria Ju. estarmos juntos. Mais uma vez Vamos te agradecido. rever, viu? Tava com Viu? muita saudade de você. Nossa, então, Prazer em revê-lo. Deus nos abençoe. Viu? Fica com Deus, Abraço. viu? Um abraço fraterno. Tá bom. Tchau. Obrigado. Tchau, Fique tchau. com Deus. E a minha alegria é quando alguém vem, né, que chega novo, né? Novo, entre aspas, que começa a participar conosco. É tanta alegria que você não tem ideia, né? Porque cada um que chega aí, ó, alimenta mais ainda o meu coração. Então, estou sempre devedor. Obrigado. Tchau, fica com Deus. Tchau. Um beijo Com para Deus. Um todos. abraço para todos. Ju, beijo. Saudade, Ju. Nossa, nem me fala disso. Eu vou ter Espírito que... de luz. O que é isso, cara? Ia dar onde? Eu sou o mais das trevas que estão me orando. Tá tudo Ju, certo. sua Alegria fé ver é você. contagiante. Viu? Beijo, viu? Beijo. Obrigado Boa sempre semana. por esse carinho, por essa fé. Ó, em breve estamos juntos, hein? Com certeza. Não me deixe. Tá. De jeito nenhum. Tá bom, ótimo domingo.